Todo mundo está falando da festa. Todo mundo está esperando a bola rolar. Todo mundo quer ver a abertura da Copa do Mundo de 2026. Mas existe algo muito maior por trás desse primeiro jogo. A abertura da Copa de 2026 não é apenas uma cerimônia bonita antes da partida. Ela carrega história, pressão, logística, espetáculo e um peso simbólico enorme. Porque quando México e África do Sul entrarem em campo, o mundo não vai assistir apenas ao início de um torneio. O mundo vai assistir ao começo da maior Copa da história. E hoje, aqui no Six Seven Futebol, você vai entender o que quase ninguém está falando sobre essa abertura. A primeira coisa que pouca gente está percebendo é o palco escolhido para essa abertura. A Copa de 2026 vai começar no México, no lendário Estádio Azteca. E isso não é um detalhe qualquer. O Azteca não é só um estádio grande. Ele é um dos templos mais sagrados da história do futebol mundial. Foi ali que o mundo viu momentos que viraram eternos. Foi ali que o Brasil de 1970 encantou o planeta. Foi ali que Pelé levantou uma Copa e ajudou a transformar aquela seleção em uma das mais lembradas de todos os tempos. E anos depois, em 1986, o mesmo estádio viu Maradona escrever capítulos que até hoje são discutidos, lembrados e reverenciados. O Estádio Azteca já viu genialidade. Já viu drama. Já viu final de Copa. Já viu lenda nascer. E agora, em 2026, ele volta a ser o centro do mundo. Pensa no peso disso. Não é uma abertura em um estádio qualquer, frio, sem memória. É uma abertura em um lugar onde o futebol já virou mito. Enquanto muita gente só vai olhar para a cerimônia, para as luzes, para os shows e para o jogo, existe uma camada histórica muito mais profunda. O Azteca está ligando 3 eras diferentes da Copa do Mundo. A era de Pelé. A era de Maradona. E agora, a era da maior Copa já organizada pela FIFA. E talvez essa seja a grande mensagem escondida da abertura. O futebol está tentando conectar o passado glorioso com um futuro gigantesco. Por isso, quando a câmera mostrar aquele gramado, não é só um campo. É um palco onde o futebol já viveu alguns dos seus momentos mais importantes. E a pergunta é, quem vai usar esse mesmo palco para começar uma nova história? A segunda coisa que quase ninguém está falando com a força que deveria é essa: a abertura de 2026 não abre apenas mais uma Copa. Ela abre uma nova era. Pela primeira vez, a Copa do Mundo terá 48 seleções. Isso muda tudo. Durante décadas, muita gente se acostumou com uma Copa mais compacta, com 32 seleções, menos jogos e menos países participando. Agora, o torneio cresceu. Mais seleções. Mais torcidas. Mais jogos. Mais países sonhando. E, principalmente, mais histórias improváveis. A partir da abertura, a Copa deixa de ser apenas o torneio das potências tradicionais. Ela passa a abrir mais espaço para países que muitas vezes ficavam pelo caminho nas eliminatórias. Isso pode gerar críticas? Pode. Muita gente vai dizer que a Copa ficou grande demais. Muita gente vai falar que o nível pode cair. Mas existe outro lado. Com 48 seleções, a chance de uma história inesperada aparecer aumenta muito. Uma seleção menos badalada pode viver o jogo da sua vida. Um jogador desconhecido pode virar notícia mundial em uma semana. Uma torcida que nunca teve grande destaque pode dominar as arquibancadas. E uma zebra pode nascer onde ninguém espera. É por isso que a abertura de 2026 tem tanto peso. Ela não representa apenas o começo de México contra a África do Sul. Ela representa o começo de uma Copa expandida, mais global, mais barulhenta e mais imprevisível. E esse detalhe é perfeito para prender o público. Talvez a Copa de 2026 seja lembrada não apenas pelo campeão, mas pela quantidade de histórias novas que ela pode revelar. A Copa cresceu. O palco cresceu. A pressão cresceu. E a partir da abertura, todo mundo vai descobrir se essa nova fórmula vai funcionar. Agora vem um dos pontos mais curiosos e mais fortes desse vídeo. A abertura da Copa de 2026 é tão grande que não afeta apenas quem comprou o ingresso. Ela afeta uma cidade inteira. Na cidade do México, a movimentação em torno da abertura levou autoridades a adotarem medidas para reduzir o impacto no trânsito, na mobilidade e na segurança. Aulas foram suspensas. Servidores federais foram orientados a trabalhar de casa. E tudo isso por causa de um jogo de futebol. Mas não é só um jogo. É a abertura da Copa do Mundo. E esse detalhe mostra algo que muita gente esquece: a Copa não é apenas um evento esportivo.
A Copa é um evento urbano, político, cultural e econômico. Quando uma cidade recebe uma abertura de Copa, tudo muda. O trânsito muda. O comércio muda. A segurança muda. A rotina muda. O humor das pessoas muda. Imagine o que significa receber torcedores, imprensa, delegações, autoridades, artistas, turistas, patrocinadores e milhões de olhos ao redor do mundo apontados para o mesmo lugar. É uma operação gigante. E esse é um dos motivos pelos quais a abertura é tão importante. Se tudo funciona bem, a imagem que fica é de organização, festa e orgulho. Mas se algo dá errado, o mundo inteiro percebe. Um congestionamento gigante. Uma falha de segurança. Um atraso. Uma confusão na entrada do estádio. Qualquer detalhe pode virar manchete internacional. Por isso, quando a gente fala que a Copa parou a cidade, não é exagero. A abertura da Copa transforma a cidade-sede em uma vitrine global. E o México sabe disso. A imagem da abertura não vai ser vista só pelos torcedores dentro do estádio. Vai ser vista por bilhões de pessoas. E essa é a pressão invisível que quase ninguém comenta. Antes mesmo do primeiro chute, a cidade já está jogando a sua própria partida. A quarta situação que merece atenção é o tamanho do espetáculo. A abertura da Copa de 2026 não é apenas uma cerimônia simples antes da bola rolar. Ela faz parte de uma estratégia muito maior. A Copa será sediada por 3 países: México, Estados Unidos e Canadá. E, por isso, a ideia de abertura também ficou maior. Não é só um país recebendo o mundo. São 3 países tentando mostrar sua identidade, sua cultura e sua força diante do planeta. Isso muda o peso da cerimônia. A abertura deixa de ser apenas um momento protocolar e passa a ser um produto de entretenimento global. Música, luz, cultura local, imagem de televisão, redes sociais, cortes virais, momentos pensados para circular no mundo inteiro. Hoje, a abertura não compete apenas com outros jogos. Ela compete com TikTok, Instagram, YouTube, streaming, shows e todos os tipos de entretenimento. A FIFA sabe que precisa transformar o início da Copa em algo compartilhável. Um momento que viralize. Um momento que gere comentários. Um momento que faça até quem não acompanha futebol parar por alguns minutos e prestar atenção. E é aí que entra o grande detalhe: a cerimônia de abertura virou parte do jogo. Ela prepara o clima. Aumenta a expectativa. Cria emoção. Vende a imagem da Copa. E faz o público sentir que está diante de algo histórico antes mesmo da bola rolar. Em 2026, isso ganha ainda mais força porque a Copa está entrando em um novo formato. Mais seleções. Mais países sede. Mais jogos. Mais audiência. Mais conteúdo. E mais pressão para entregar um espetáculo à altura. Por isso, quando você assistir a abertura, não olhe apenas para quem está cantando ou para as luzes do estádio. Olhe para a mensagem por trás. A FIFA está dizendo ao mundo: essa Copa é maior, mais global e mais conectada do que qualquer outra. No fim das contas, a abertura da Copa de 2026 não é só uma festa. É o encontro entre passado e futuro. É o Azteca, estádio das lendas, recebendo uma nova era. É a maior Copa da história começando diante do mundo. É uma cidade inteira se reorganizando para receber o maior evento do futebol. E é a FIFA tentando transformar a abertura em um espetáculo global, feito para emocionar, impressionar e viralizar. Mas a grande pergunta é: essa Copa vai começar como uma celebração perfeita, ou já pode começar com surpresa, pressão e polêmica? Agora eu quero saber de você. O que mais te chama atenção nessa abertura? O estádio histórico? As 48 seleções? A cidade parando por causa da Copa? Ou o tamanho do espetáculo? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. E se você gosta de histórias, curiosidades e bastidores do futebol, se inscreve no Six7 Futebol. Porque a Copa está só começando.